Vamos estar orando pela serva do Senhor. Que Deus venha te usar grandemente, irmã Cristina, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, neste momento, Senhor, eu quero ser grata a Ti, Jesus, porque sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo se faz presente ao nosso meio, e se estamos aqui, porque fomos direcionadas, Senhor, por esse Espírito. Deus querido, Deus eterno, sabemos, Senhor, que o Senhor tem preparado essa tarde maravilhosa de estarmos aqui Te adorando, Te exaltando, Te glorificando, Senhor, porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos guardado, não somente a nossa vida, mas a nossa casa, os nossos familiares. Enquanto estamos aqui orando, o Senhor está trabalhando. Enquanto estamos aqui orando, o Senhor está lá, Senhor, abrindo as portas e fechando aquelas portas que é necessário. Deus maravilhoso, Deus eterno, neste momento, Senhor, eu Te peço, venha abençoar a Tua filha que orou, que se consagrou, que estudou a Tua bendita palavra. Que esta palavra, Senhor querido, venha entrar nos nossos corações. Eu não sei a necessidade de cada mulher que aqui está, mas o Senhor sabe, o Senhor sonda o coração de cada uma, Senhor, e neste momento abençoa com a Tua poderosa palavra, cada vida que entrou neste lugar, que não venha sair daqui, Senhor querido, sem receber a Sua bênção, mas que o Senhor possa abençoar cada serva, cada mulher que aqui entrou, Jesus, Deus maravilhoso, Deus eterno, sabemos, Senhor, que a nossa fé Senhor, a nossa fé no Senhor, a nossa fé é inabalável no Senhor. Abençoa no Senhor, é o que eu Te peço e Te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Já fazia acho que 1 ano que eu não passava por aqui, mas estava tão bom de estar sentada ali. Eu disse para a irmã Ana, está tão bom de estar sentada só lá, recebendo aquilo que Deus tem dado para as irmãs. Foi Deus que me levantou hoje, porque eu estava mal da garganta desde ontem, mas eu disse, Senhor, eu tenho um compromisso, e não é somente com a irmã Ana, é com a Tua obra. E eu louvo a Deus, porque Deus é fiel, né? Mesmo com dor de garganta, mesmo com tosse, não estou com Covid, graças a Deus, mas Deus é fiel e me trouxe até aqui nesta tarde para compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, uma palavra. Como a igreja já sabe, estamos este ano reunidas aqui no propósito da irmã que Deus deu para a irmã Ana de despertar essas mulheres para estarmos aonde? Na torre de vigia. Onde muitas já estavam, muitas já fazem moradas, muitas irmãs que a gente conhece já tinham isso no coração. Mas Deus usou a irmã Ana porque tinha um propósito de alcançar talvez algumas que ainda não estavam direcionadas, não é, irmã Fátima? Neste lugar tão maravilhoso, que é onde nós escutamos e aprendemos com o Senhor o que Ele quer da nossa vida e aquilo que nós apresentamos em secreto para Ele. E Deus é fiel, e eu busquei uma palavra, o Senhor me deu uma palavra lá em 2 Samuel, capítulo 20, a partir do verso 14. Eu buscava uma mulher, eu dizia, Senhor, eu quero uma mulher, porque as irmãs têm trazido uns estudos maravilhosos. Não que a gente vai querer competir, mas a gente se inspira nas irmãs, que são bênção. Cada uma com seu jeitinho, cada uma tem trazido algo que o Senhor tem colocado no coração delas. E eu louvo a Deus, agradeço a irmã Ana, a irmã Juraci, pela confiança de eu estar aqui. Porque Deus é bom e fiel. Vamos ler então o verso 14, que nos conta a história de uma mulher que se levantou. Diz a palavra do Senhor: Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram, todos e o seguiram. Joabe e os seus homens vieram e a cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão de altura de muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Escutem, escutem, digam a Joabe
que venha cá, para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: você é Joabe? E ele respondeu: eu sou. E ela disse: ouça as palavras desta sua serva. E Joabe respondeu: estou ouvindo. Então ela disse: antigamente se costumava dizer: peçam conselho na cidade de Abel. E assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E você procura destruir uma cidade que é a mãe em Israel? Por que você quer devorar a herança do Senhor? E Joabe respondeu: longe de mim, eu deverei a destruir. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a sua mão contra o rei Davi. Entregue-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Amém? Você pode sentar, adorando a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu buscava entender um pouco dessa história, uma história que eu já conhecia, mas não muito profunda, porque temos que conhecer o contexto. Por que esse homem chegou até aqui e invadiu essa cidade? Por que esse homem estava aqui? Voltando um pouco à história, isso aqui aconteceu no tempo em que Abisalão tomou o reinado do seu pai, do rei Davi. Abisalão se levantou contra o seu pai de uma maneira que ele teve que fugir. E Davi fugiu da cidade e se foi, ele e uma equipe, uma turma, o seu exército, mais alguns, e ele deixou até 10 concubinas dentro do palácio para cuidar daquele palácio. E ele se foi. E Abisalão seguiu trazendo pessoas para perto de si, dizendo que ele seria melhor rei, que seria um rei que ia escutar o que o povo queria. E Abisalão continuou naquela jornada. Mas chegou um tempo que o rei Davi e o povo resolveram tomar uma atitude. E eles vieram a guerrear. E o chefe daquela guarda era de confiança dele. Era Josias. E ele recomendou: vocês vão guerrear com meu filho Abisalão, mas não levante a mão contra ele. Tenham bondade sobre ele. Não se levantem. Mas ele não quis saber. Josafá, quando foi, então Joabe entrou. Na Josafá, estou fazendo confusão, irmãs, porque deu tanta. Eu estudei tanto que a minha cabeça ficou meia, mas vocês entenderam. Então Joabe entrou na casa, entrou na guerra com ele. E nós conhecemos, muitas conhecem a história, que Abisalão fugiu. E quando Abisalão fugiu naquela floresta, ele tinha um cabelo muito lindo. Ele tinha um cabelo longo. E o cabelo dele ficou preso na árvore. E ali, um soldado avisou a Joabe que Abisalão estava lá, estava preso pelos cabelos. E Joabe não pensou duas vezes. E feriu e matou Abisalão. E logo após do acontecido tudo isso, porque nós sabemos e conhecemos a história, quando Davi desobedeceu a Deus e saiu da presença de Deus e pecou, o profeta disse para ele que a espada nunca sairia da casa dele. Isso tudo é consequência do pecado de Davi. Muitas coisas, a história é muito longa. A história de Davi nós conhecemos um pouco, mas ela é muito longa. E teve altos e baixos na vida de Davi. Mas ele tinha um coração que agradava a Deus, porque ele se arrependia. Ele fazia e se arrependia. Ele caía em si, via que aquilo não agradava a Deus, e ele voltava para a presença do Senhor. Então isso foi tudo consequência daquele pecado.
Mas Deus tinha uma aliança com Davi. E Davi voltava para a presença de Deus e passou tudo que passou, chorou amargamente a morte do seu filho Absalão. Quando Absalão morre, todos voltam para suas tendas, para suas casas. Então, este homem chamado Seba era um homem que estava junto. E ele resolve também se levantar contra Davi. E ele foi e ajuntou todos os parentes, todos da família daquele tempo, dos filhos de Bigri, do homem de Benjamim. E ele foi, se levantou também. Só que ele passou por várias cidades, vários lugares, ele foi indo, mas ele resolveu entrar naquela cidade, Abel-Bet-Maaca. Abel-Bet-Maaca era uma cidade fortificada. E ali tinha o quê? Mulheres de oração. Mulheres na posição. Mulheres na torre de vigia. Mulheres que já fazia algum tempo que estavam na presença do Senhor e estavam apoiando o reinado de Davi naquele tempo. Elas eram como se fossem umas pessoas que elas não tomavam partido. Elas tinham um rei e elas permaneceram no rei que Deus tinha constituído, que era Davi. E elas eram mulheres tão fortemente ligadas com Deus, que elas serviam o povo dando conselhos. Quando as coisas aconteciam naquele tempo, muitas vezes as pessoas não sabiam o que fazer, irmã Simone. Elas iam se aconselhar com aquelas mulheres. Elas iam se aconselhar com aquele povo. Por quê? Porque era um povo que estava na torre de vigia. Era um povo que estava na presença do Senhor. Uma mulher, semana passada a irmã Silvana pregou aqui que uma mulher salvou uma cidade. Uma mulher que estava na torre lá em cima se posicionou. Que tinha sacerdote, tinha homens, mas quem se levantou foi uma mulher. E eu dizia, Senhor, as mulheres, Senhor. E ele dizia, sim, aonde tem uma mulher, eu tenho uma atalaia para usar. Aonde tem uma mulher posicionada, irmã Fátima, clamando e orando por uma cidade, pelo país, o mal não vai tomar conta, porque existem mulheres ainda orando. O mal não vai se levantar contra essa nação, porque ainda tem a igreja na terra. Podem muitos olhar para nós e enxergar somente defeitos, mas existe uma igreja que ora. Existe uma igreja na brecha. O anticristo até não veio ainda. Eu escutava um estudioso falando, porque a igreja ainda está aqui clamando. Eles não podem tomar conta enquanto a igreja está na terra. Eles não podem fazer nada, porque nós ainda estamos aqui, mesmo sendo às vezes taxado de loucos, que vem numa quarta-feira de tarde com calor para a igreja. Nos arrumamos e viemos adorar aquele que vive. Nós não adoramos aquele que não vive. Nós adoramos um Deus vivo e verdadeiro. E esta mulher me ensinava essa madrugada, quando eu orava, que não existe batalha que nós vamos perder, não. Ali tinha homens, mas tinha mulheres de joelho dobrado. Tinha mulheres pagando preço. Mulheres que sabiam quem elas eram, qual era a identidade delas. Porque quando ela diz no versículo 18 ali, ela conta para ele quem ela era. Quem era aquele povo? Era um povo separado e escolhido do Senhor para fazer aquela grande obra. Nós somos quem? As pacificadoras. Nós somos aquelas que estamos aqui para pacificar, para dizer, quando levanta uma rebelião, nós dizer, não te rebeleia, porque não vai resolver. Contra a vontade de Deus não existe rebelião. A vontade dele permanece, sabe por quê? Porque ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que a igreja permaneça em pé. Muitas vezes nos colocando como uma aflição.
o povo que estava lá, que fez aquela volta, em outras versões diz, colocaram, na minha diz muralha, mas tem outra versão que diz, tinha um muro fortificado, eles levantaram outro muro, irmã Silvana, e eles tentavam derrubar as muralhas, mas o Senhor não deixou derrubar as muralhas. Sabe por quê? Porque tinha uma muralha construída da parte do Senhor na volta daquela cidade. As muralhas, hoje nós não enxergamos elas, mas nós estamos aqui, Aline, construindo muralhas, construindo a nossa vida, cuidando da nossa casa, levantando as muralhas na volta da oração, impedindo o ataque maligno. É por isso que nós estamos aqui nesta tarde posicionadas como mulheres, representando uma casa, representando uma família, representando uma cidade, uma nação. Parece que a nossa oração às vezes não tem nenhum efeito, mas tem sim, Deus está trabalhando. Deus trabalha além do que nós vemos, nós não vimos o agir dele. E as muralhas estavam ali e o povo estava sacudindo as muralhas daquela casa, até que aquela mulher se levanta e diz, não, aqui não. Existe um povo aqui, tu não sabe quem é esse povo. Ele era um homem, Joabe era um homem sanguinário, e ele tinha sido destituído do cargo. Ele não era mais do cargo, ele não era mais do exército, general do exército, porque o Davi se entristeceu. Mas Davi perdoou Amás e colocou ele no exército, e Amás não quis fazer o que era para ser feito. Porque quando quem não quer fazer mais o que é para ser feito, Deus tira. Deus não permite que avance. Porque quem Deus escolhe para uma obra, é esse que vai operar. Porque não é o homem que escolhe, é Deus que separa. E ele teve que chamar, Davi na época teve que chamar de volta ele, Joabe, para ir atrás do inimigo. Porque ele sabia que ia haver mais uma rebelião contra ele, contra o povo. Ele sabia que o povo ia perecer por causa disso. E ele se posicionou e foi. E ele tinha sangue nos olhos. Ele era de guerra, ele queria matar, ele queria destruir. Mas quando aquela mulher se levantou e disse quem ela era, ele baixou a guarda. Assim tem que ser o inimigo da nossa vida. Quando nós nos levantamos, ele tem que saber quem nós somos. Nós somos mulheres de Deus, nós somos mulheres separadas. Nós somos mulheres ungidas, irmã Darcila, para fazer essa obra. Nós somos porque nós não pedimos para fazer. Foi Ele que separou. É Ele que tem separado, é Ele que tem feito, irmã Fátima. É Deus, é Ele que coloca, é Ele que constrói, é Ele que faz. Nós só precisamos estar no centro da vontade dEle. E esse homem baixou a guarda. Ele disse, longe de mim destruir a cidade, mas eu quero o inimigo que está aí dentro. Aquele inimigo estava lá dentro. E aquela mulher, ela disse, eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha. Porque ela sabia o que ela estava dizendo. Ela não parou e disse assim, eu vou ver o que eu vou fazer com o inimigo que está agindo aqui dentro. Eu não sei o que eu vou fazer com o inimigo que tem feito aqui na nossa cidade. Não, ela disse, a cabeça dele vai ser cortada. Porque ela sabia o que ela estava falando. Se o inimigo está dentro da casa, é nós que temos que tirar. Se o inimigo está trabalhando e se andando na nossa família, nós temos que se levantar como profeta. Nós precisamos avançar como igreja. Nós precisamos ir. Nós não podemos mais esperar pela irmã Ana, pelos irmãos que fazem evangelismo, não. Nós temos que pregar para aquele que está do nosso lado. Nós temos que ser testemunho. Nós temos que fazer. Eu tenho que lutar pelos meus filhos, pelos meus netos, para a minha geração. Talvez eu não veja, mas que o inimigo não vai se andar, não vai. Eu me levanto no nome do Senhor dos Exércitos. Assim a igreja não é no nosso nome, é no nome dEle que nós nos levantamos.
É no nome dele que nós fizemos, não é, irmã Ana? É no nome dele. E ele pode se levantar e dizer: tu não vai vencer, tu não vai conseguir. Eu vou, porque o laudo do médico é um, mas o laudo do céu é outro. O laudo do céu é outro. Outrora eu orava pelo meu esposo que anda enfermo. E o Senhor disse para mim: eu acho um jeito de trabalhar, irmã Fátima. Eu digo: vai orar. Mas eu estou doente e oro igual. Aí tem que orar mais, não é, irmã Fátima? Tem que orar, tem que buscar. Deus nos amassa para sair o verdadeiro óleo. Deus nos aperta para sair o verdadeiro perfume de Cristo. Que mesmo na luta e mesmo na prova nós estamos adorando Ele. Nós caminhamos diferente do mundo. Nós não vamos negociar com o inimigo. A igreja não negocia com o inimigo. Não temos como passar a mão. Não tem. Eu vou dar um testemunho para vocês. Que eu aprendi, eu já fazia. Mas eu fiz neste carnaval. Eu tenho 4 filhos homens, irmã. E eu criei eles dentro da igreja. E quando eles cresceram, eles foram, diz eles, aproveitar a vida. Mas eu digo para eles todos os dias que Jesus está voltando. E um deles gosta muito de olhar o tal do carnaval. E aquilo me incomoda, irmãs. E eu comecei a fazer como a Darcila disse. Senhor, mostra para ele o que está lá. Abre os olhos dele lá no meio daquele povo. Mostra o que está reinando do outro lado, porque ele não acredita quando eu digo: lá reina o inimigo da nossa alma. Lá reina o inimigo, ele está lá. E vocês vão se perdendo pelo caminho. Não, mãe, eu sei quem é Deus. Eu digo: tá bem. E eu orava, irmã Darcila: Jesus, abre os olhos dele lá para ele veja. Para que ele veja. E para a honra e glória do nome dele. Porque eu não podia fazer nada, Darcila, a não ser orar. Ele está lá. A esposa não queria ir, porque ela não gosta. Mas foi com ele para dar uma olhadinha. Vamos lá dar só uma olhadinha e nós vamos embora. Ele nem entrada tinha, ganhou de graça. Porque é assim que o mundo faz, né? Ele dá entrada até de graça. Eu estava feliz que era bem caro e ele não ia comprar. Era R$400 a entrada, eu sei porque ele falou. Mãe, não dá, é muito caro. Eu digo: glória a Deus, tomara que fique mais caro ainda. E ele foi. E quando ele está lá, Aline, ele e a esposa, ele viu com os olhos dele, sendo invocado o espírito satânico no meio da avenida. Ele viu, Darcila, porque Deus mostrou o que estava lá para ele. Mãe, que horror, eu me arrepiava. E veio aquela ventania, mãe, eu não sei o que ia ser. E eu disse para minha esposa: vamos embora, que não é o meu lugar. Então adianta orar, Darcila, adianta pregar, Darcila, adianta sim. Porque o inimigo não quer que nós pregue. O inimigo não quer que nós testemunhe que ele é bom e ele é fiel. E ele vai fazer infinitamente mais, irmã Inês. Uma mulher posicionada, ela luta com as batalhas que Deus tem dado. Com as vitórias, com as armas. E a batalha vai ser vencida. Porque Deus não perde batalha. Deus não perde batalha. E assim como ela disse que ia jogar a cabeça do inimigo pelo muro, ela jogou. Eles foram, se reuniam, e eles não sabiam nem onde estava. Diz a Bíblia que eles procuraram onde estava Seba escondido. Porque o inimigo, ele se esconde. Ele é astuto, ele vai trabalhando. Mas para a mulher de Deus não tem. O Senhor abre os olhos espirituais e ela vê tudo. Ela vê tudo e ela vai e ela enfrenta. Não é fácil, mas é assim que nós temos que ser. Mulheres posicionadas, mulheres que se levantam.
E eu louvo a Deus. Hoje a minha cunhada me disse, eu fiz um propósito com Deus. Cada quarta-feira, uma mulher de Deus é usada e Deus tem falado. Glória a Deus por isso, irmãs. Por isso nós não podemos ser acomodadas. Nós precisamos avançar. Nós precisamos fazer que nem essa mulher. Arranca a cabeça de Satanás e joga para fora de dentro do teu arraial. É assim que nós vamos vencer. É crendo no sobrenatural. É avançando. Porque Ele é bom, Ele é fiel. Elas nunca pararam de orar. Assim somos nós, irmãos. Quando o mundo lá fora pensa que está ganhando, nós estamos aqui vencendo no joelho. Vencendo no joelho. E é assim que nós vamos vencer. Sabe por quê? Deus não negocia princípio. O princípio de Deus é obediência, fidelidade, respeito e autoridade e unidade, irmã. Se não houver unidade, a igreja não avança. Mas com obediência e unidade, a igreja avança sim. Porque Deus trabalha, Deus faz, Deus é fiel e Deus é maravilhoso. Eu estou correndo aqui, irmãos, é até 4h30, né, Ana? Glória a Deus. Mas é assim que nós temos que andar. Quando nós estamos para baixo, às vezes, a luta está tão pesada, que nós fizemos que nem as irmãs. Entra lá no secreto, fecha a porta e adora, porque é lá que Ele vai falar contigo. É lá que Ele vai fortalecer. E toda dor, irmã Carol, é para vocês se chegarem um pouquinho mais perto. Um pouquinho mais perto do Pai. Porque Ele é fiel. E Ele não vai desamparar agora. Ele não desampara os seus escolhidos. Essa mulher saiu vitoriosa naquele dia. Uma cidade foi salva porque uma mulher se levantou. Parece que nós somos tão pequenas às vezes, irmã, que nós não vamos vencer o agir maligno. Mas nós vamos, irmã Ruth, vencer e vencer no nome dEle. Pode o inimigo dizer que nós já perdemos, que ele já tragou nossos filhos. Não tragou, não. Mentira de Satanás. Mentira. Nós vamos vencer e nós vamos ver os nossos filhos cantando no coral mais uma vez. Porque Ele é bom, Ele é fiel. Outro dia eu chorava na presença dEle. E às vezes o próprio inimigo diz para nós: que adianta tu chora tanto e ora tanto e lê, e os teus filhos estão fora da igreja? Eu digo, hoje eles podem estar, mas eu vejo pelos olhos da fé eles aqui, né, Silvana? Eu vejo pelos olhos da fé a minha família prostrada diante do Deus Todo-Poderoso. O Deus que não perde batalha. Ainda que nós ande pelo vale da sombra da morte, irmã Raquel, nós não vamos temer, porque Deus sabe todas as coisas, e sabe por que nós passamos, e sabe por que nós precisamos passar. Ele é o dono da obra, Ele é o dono da nossa vida. E essa mulher fez a diferença naquele tempo. Essa mulher foi uma mulher ousada. Essa mulher foi uma mulher que disse: na minha casa não, na minha cidade não, na minha casa o inimigo não vai se criar. É assim que nós temos que ser. Nós precisamos ter os olhos de águias. Aquele que fica olhando só e observando. O Senhor diz na palavra dele que nós precisamos vigiar e orar. Mas precisamos vigiar, porque Ele não age como agia no passado. Ele age diferente. Mas o nosso Deus não tem de agir diferente, irmã Simone. O nosso Deus age do jeito que Ele quer. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Ele não tem. Mas nós não podemos baixar a guarda. Nós precisamos avançar, irmã Inês. Avançar, irmã Inês. Seguir marchando como mulheres valorosas. E testemunhos lá fora nós possamos dar. Aonde nós entrar,
que o povo perceba. Aí entrou uma mulher de Deus. Aí entrou uma mulher que serve a Deus, Aline. Aí entrou uma mulher, Cláudia, que não baixa a guarda. Que continua, irmã. Que vai vencer, irmã. Esse é o nosso Deus. Ele só está esperando o momento certo para entregar a vitória. Quer queira o inimigo, queira ou não queira, Deus vai dar a vitória. Deus vai dar vitória. Como Ele já tem dado. Não tem dado, Ana? Tem sustentado o pastor Argemiro. Mesmo enfermo, está de pé, está orando. É Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos. Mas eu te convido. Mas o Deus Todo-Poderoso está conosco nesta tarde. E eu te faço um convite, te coloca em pé. E vem para frente, porque o Senhor tem algo mais. E as irmãs vão estar orando. Sabe por quê? Porque Ele vai te dar a estratégia para atacar e ferir ele. Arrancar a cabeça dele. Mostrar que Deus é contigo. As irmãs vão cantar. E vocês não percam a oportunidade. Que nós vamos estar orando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, santo nome de Jesus. Glórias a ti, Jesus. Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo. Alguém está enfermo, irmãos, porque é uma unção. Nós estamos com o irmão ali que pode ungir. Ele? Tá, agora o irmão já vai passar aqui e vai começar a orar por aquele que precisa ser ungido. Mas não consigo. Glória a Deus. Aleluia. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Oh, aleluia, Jesus. Tem alguém que queira entregar sua vida para Jesus nesta tarde? A porta está aberta. Se você quer te entregar a tua vida nas mãos do oleiro, o convite está feito, é hoje.
Hoje é o dia, porque o dia de amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus querido, vai operando no nosso meio. Opera na tua igreja, do teu povo. Oh, Jesus, somos necessitados. A tua igreja está aqui, Senhor, diante do altar. Porque a tua presença não é a nossa, mas é o Senhor que opera. É o Senhor que faz. Oh, Jesus amado, vai operando, Senhor. Que possamos vencer até mesmo a nossa falta de esperança, a nossa falta de fé, a nossa falta, Senhor, que temos contigo. Mas nesta tarde tem mulheres na torre de vigia, entregando tudo nas tuas mãos, Senhor, entregando a sua vida, a sua casa. Que o Senhor derrame o espírito de ousadia, que elas se posicionem, Senhor, para vencer a batalha. Tem que estar posicionada. Vai abençoando, meu Senhor. Só o Senhor pode. Meu coração. Oh, Jesus querido, opera. Usa as mãos das minhas irmãs, Senhor. Abençoa a tua igreja que está aqui nesse dia, Senhor, porque a tua presença está. Oh, Jesus, precisamos de ti. Precisamos do teu agir, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Oh, Jesus, fortalece, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem, Senhor. A batalha é árdua, mas o Senhor é maior do que tudo. A nossa batalha não se compara ao teu poder, Senhor. E nós cremos que o Senhor vai mudar nossa história. O Senhor vai mudar nossa família. O Senhor vai operar lá onde nós andarmos. Que nós sejamos, Senhor, verdadeiros evangelistas, levando a tua mensagem, abraçando aquele que precisa ser abraçado. Abençoa aquele que está enfermo. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Pai, chegamos na tua presença nessa tarde, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, porque tu tem falado conosco, Deus, nessa tarde. Obrigada pelo teu mover no nosso meio, que é tão real, Jesus. Visita cada lar representado aqui nessa tarde, Deus. Enquanto estivermos, Senhor, posicionada, Senhor, em oração, o inimigo não tem poder, Jesus, contra nós. Então tu sabe cada endereço, Jesus, nessa tarde. Vai movendo, Jesus, aquela situação. Vai dando, Senhor, vitória naquilo que tuas filhas estão pedindo. Mais em mim. Entra com a cura, Jesus, nas famílias. Entra com libertação de vida, Senhor, que o inimigo venha acorrentado. Nós se posicionamos, Jesus, como mulheres, Jesus, intercessoras para os nossos lares, Pai querido, pela tua igreja, Pai. Esse tempo e as portas do inferno não prevalecerão contra nossos lares e contra a tua igreja. E depois então, Jesus, nos reveste de uma autoridade que vem do céu, Pai querido. Oh, Espírito Santo, paira, Jesus, no nosso meio nessa tarde, Pai querido. E nos renova, Jesus, nos renova de uma graça que vem do alto, Deus. E que nós vamos ter essa autoridade que nem essa mulher, Jesus, que foi pregada aqui nessa tarde. Eu sei que ainda,
Tu faz milagre, Jesus. O que Eu sei que tenho ainda Tu tira, Senhor, da é escravidão, bem Pai. melhor. Porque os teus Pois só eu sei, Senhor, Tu és só o eu Deus sei impossível. do amanhã. Visita, Jesus. Abençoa, Então Senhor. recebe Abençoa esse ministério, o abraço Jesus. meu, Tão glorioso que é, que Tu tem nos dado, pois da tua Jesus. vida Para interceder pela nossa casa, cuido pela Tua igreja, Pai. Abençoa, abençoa em nome de eu Jesus. cuido de Amém. ti. Olha o Senhor falando para você. Eu cuido de ti. Eu olho pra ti.